Salmos capítulo 42, a partir do verso 1, diz assim: assim como a corça, em outras versões diz, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de alimento, de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com ele à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com as multidões que festejavam. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas em mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, pela salvação de sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermontes, desde do pequeno monte. Deus, nós te louvamos pela tua santa palavra e nos abençoa, nos ajuda a comunicar ela com nitidez e, acima de tudo, com a ousadia do teu Espírito. Nos usa e nos ajuda em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, hoje eu queria conversar com vocês acerca de algo muito relevante. E para a gente ter uma base temática, apesar de que a gente vai tentar fazer este sermão ser de forma expositiva, a gente vai caminhando verso a verso, mas para nos nortear, a gente vai ter como base uma temática. A Vanderlei vai colocar aí o nosso tema no Data Show. E a temática que iremos trabalhar nessa noite, nos basear é essa: entre dor, lágrimas e perguntas. Este vai ser o tema que vamos trabalhar. Entre dor, lágrimas e perguntas. Obrigado, Arthur. Eu não sei quantas pessoas já tiveram a oportunidade de ler todo o livro de Salmos. Mas eu não sei se você sabe, o livro de Salmos é dividido em 5 partes. O Saltério, que é o livro de Salmos, ele tem 5 divisões. A primeira vai do Salmo 1 até o Salmo 41, onde a sua grande parte foi escrita por Davi. Muitas pessoas têm como base que foi Davi que escreveu todo o livro de Salmos. E não foi Davi que escreveu todo o livro de Salmos. Existiram outros salmistas, como o próprio Moisés escreveu alguns salmos. Asaf escreveu alguns salmos. Os filhos de Coré escreveram alguns salmos. E entre outras pessoas que também escreveram alguns salmos, Davi não foi o único que escreveu esta coletânea que compõe o Saltério. Para quem também não sabe, o livro de Salmos é um livro poético. Ele não é um livro para ser lido de forma narrada. Não é uma narrativa. O livro de Salmos são cânticos, são poesias, onde o povo de Deus cantava estes hinos. É uma expressão de gratidão, de louvor a Deus, e muitas vezes uma expressão do que o homem sente. Então, ele não é um livro narrado ou narrativo, ele é um livro poético. E chegando assim na sua segunda divisão, que é a partir dos Salmos 42 em diante, e é esse salmo que acabamos de ler, é nele que vamos trabalhar um pouquinho nessa noite. Para quem não sabe, esse salmo
alguns estudiosos da palavra atribuem ele aos filhos de Coré. E não se sabe especificamente quem, mas esse homem estava passando por alguns problemas. Problemas esses que vamos identificar no próprio capítulo que lemos. Muito provavelmente este homem estava exilado. Ele saiu e estava no extremo norte de Israel, exilado, longe de Jerusalém, próximo aos montes Hermon, um monte que era um lugar muito alto, muito gelado, muito frio, cheio de montanhas, próximo às montanhas de Golã. Um lugar bem isolado e exilado, e não se sabe as razões pelas quais esse homem foi exilado. E quando eu digo exilado, é afastado de Jerusalém. Ele estava sendo impedido de ir até a casa de Deus. E não sabemos as razões pelas quais ele estava impedido de ir à casa do Senhor. Mas o Salmo expressa exatamente o sentimento que esse homem estava tendo. E era um sentimento de dor, de angústia, de profunda tristeza. Ele chorava, suas lágrimas caíam dos seus olhos. E não é muito diferente por algumas circunstâncias que a vida nos oferece. Então, para expor este capítulo, o primeiro versículo ele começa dizendo: assim como a corça anseia por água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Assim como a corça. Eu quero perguntar a vocês e a você que está do outro lado: alguém sabe o que é uma corça? Você já ouviu falar o que é uma corça? Um quê? Uma nascente. Quando a gente não entende, meus irmãos, determinado contexto, fica difícil da gente entender. E todo mundo aqui sabe o que é uma corça. É porque é um nome às vezes meio que estranho para a gente. Mas Vanderlei vai colocar aqui na tela e vocês vão entender o que é uma corça. Coloca aí para mim, Vanderlei. A corça é este animalzinho que alguns conhecem como Bambi, ou cervo, ou veado fêmea. A gente conhece um animalzinho chamado veado, e este é um veado, mas fêmea. Então a fêmea recebe o nome de corça, ou cervo. Isto aqui é uma corça, é um cervo, é um animal rápido, veloz. E este homem agora está nas montanhas do Monte Hermon e dizendo: assim como a corça, assim como este animal anseia por água desesperadamente. Imagina este animal correndo montanha a montanha e anseiando chegar e saciar a sua sede com água. Este homem diz: assim a minha alma está, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. A minha alma suspira. E ele usa um elemento interessante, é o suspiro. Precisamos desse elemento para sobreviver. A água é um elemento fundamental para a vida. O suspiro é algo fundamental para a vida. E aqui você começa a analisar a situação que este homem estava. Este homem estava dizendo: assim como a corça, assim como esse cervo anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Meus irmãos, comecem a pensar nisto. Os dilemas e problemas da vida muitas vezes nos fazem entrar em um colapso psicológico muito grande. Às vezes, o nosso estado emocional, ele fala mais alto e não conseguimos ter um autocontrole, nem sequer sobre nosso corpo.
E este homem agora estava desesperadamente dizendo: Deus, a minha alma tem sede de ti. Eu estou com sede de ti, Deus. Eu estou angustiado, aflito a ponto tal de dizer, de gritar, de botar para fora, de esboçar o que é que eu estou sentindo, de gritar para o mundo e dizer: eu não aguento mais. Este homem estava exatamente nesta situação, e por algumas razões que iremos ver ao decorrer do texto. No versículo 2 ele continua dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrei e me apresentei ante a face do Senhor. Ele continua invocando Deus e dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Eu não aguento mais. Eu estou sozinho. Eu estou em uma situação extrema. Eu estou profundamente angustiado. Meu irmão, se há uma coisa que faz o homem ou a mulher entrar em um desequilíbrio emocional, é o sentimento. Os nossos sentimentos, às vezes, ele é capaz de dominar a nossa mente de uma maneira tal que não conseguimos nos conter com determinadas situações da vida. E eu posso expressar muito bem isso, a angústia, a tristeza, me recordando de um episódio. Eu, até 2 dias atrás, achava que eu conseguia ter um controle emocional sobre mim mesmo. Eu sempre me achei uma pessoa muito equilibrada emocionalmente. Eu sempre fui aquela pessoa que, em meio à situação mais difícil da vida, eu sempre me consegui me manter equilibrado, sem perder a razão, sem perder o foco, tentando manter o equilíbrio. Até que 2 dias atrás, vocês sabem que meu filho adoeceu e passou por algumas circunstâncias da vida. E aquilo me fez entrar em um ponto de desequilíbrio que eu nunca tinha passado. Até que levamos ele ao hospital e enfim. E chegou um determinado ponto no hospital onde eu já estava meio que triste mesmo, abatido. As pernas começaram a bambear de uma maneira tal que eu não conseguia ter controle sobre ela. Eu não conseguia mais controlar o meu corpo. Talvez a mente ainda mandasse a informação de que eu precisava me controlar, mas as pernas não conseguiam responder ao comando que eu estava pensando. Eu comecei a perceber que aquilo que eu estava passando, eu nunca tinha passado na minha vida. A ponto tal de chegar 3h35 da manhã. Eu cheguei até a frente do hospital e não tinha ninguém, estava um deserto grande. E tinha uma árvore bem fininha lá, um monte de carros, e eu fiquei ali debaixo daquela árvore ali, mais ou menos por uma meia hora. A ponto de eu me agarrar com aquela árvore e começar a chorar e chamar por Deus. A angústia era muito grande, meu irmão. E começou a bater um descontrole emocional, a ponto tal de que eu comecei a dar conta de que as circunstâncias na vida que não nos dominamos. É necessário que Deus intervenha em nossa vida e que o Espírito Santo de Deus nos acalente. E ali foi, depois que eu chorei, me abracei com aquela árvore e falei com Deus, aquilo foi passando. E foi passando, fui me acalmando.
E onde eu quero chegar? Eu quero chegar que este homem estava em um descontrole emocional. Ele estava dizendo: Deus, a minha alma precisa do Senhor. Talvez o médico ele seja capaz de te dar um remédio e fazer você se tranquilizar e dormir. Mas logo quando o efeito deste remédio, deste medicamento passar, aquela angústia vai voltar à tona dentro de você. Sabe por que isso acontece? Porque não existe medicamento para curar a dor da alma. Não existe medicação criada pelo homem, não existe uma química que possa curar o teu problema sentimental. Só existe uma coisa que pode manter o homem equilibrado e que pode curar o homem emocionalmente. E isto é a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que corta quando entra e vai até aonde ninguém pode alcançar. Médico nenhum tem capacidade, psicólogo nenhum, psiquiatra nenhum, ele tem capacidade de alcançar aonde a palavra ela pode alcançar. O único remédio, a única medicação que cura problemas sentimentais, que cura tristeza, que cura dor, que cura angústia, se chama a palavra de Deus. Porque ela é eficaz. E muito mais do que eficaz, ela é viva. E este homem agora desesperadamente começa a dizer: a minha alma tem sede de Deus. Quantas pessoas não estão se sentindo exatamente assim? Cabisbaixa, triste. Talvez ainda nesse período, podemos dizer que quase pós-pandemia. O que a pandemia não causou em muitas pessoas? Um desgaste físico, um desgaste mental, um desgaste espiritual. Pessoas que ainda estão enfadadas, cansadas de lutar contra si mesmo. Pessoas que estão enfadadas de lutar contra a situação da vida. Pessoas que estão enfadadas e cansadas pelas circunstâncias da vida. Mas é aí onde entra Jesus. Porque é exatamente quando você se encontrar assim, é exatamente nesse momento que você tem que lembrar do convite que Jesus nos faz. E que convite é este? É aquele quando Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Perceba que Jesus não está dizendo: ei, você que está cansado, tem uma boa noite de sono com um colchão ortopon. Olha que Jesus não está dizendo: ei, você que está sobrecarregado, toma um pouquinho, somente um pouquinho de arribite. Porque você, talvez, você pode tomar um pouquinho de Red Bull, vai te dar asas. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é: está cansado? As circunstâncias estão te cercando? Os problemas estão te atormentando? Vem a mim. Vem a mim, porque eu posso te aliviar. E este homem agora está exatamente recorrendo a Deus e dizendo: a minha alma tem sede de ti. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu me abracei com aquela árvore e comecei a chorar, mas não questionando Deus em momento nenhum. Eu ainda louvei 2 hinos abraçado com aquela árvore. Porque eu sei, meu irmão, aonde está depositado a minha esperança. Eu sei em quem eu tenho crido.
Este homem sabia em quem ele cria. Eu não sei as razões que ele estava exilado e longe da casa do Senhor, mas eu sei que estava faltando muita coisa na vida dele. E uma dessas coisas era exatamente a presença constante de Deus. Ele estava vazio de alma, vazio de espírito. E por que ele estava se sentindo assim? O verso 3 vai nos dar algumas informações. As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Agora este homem usa uma figura de linguagem, começando a dizer: está vendo a minha lágrima? Ela tem sido o meu alimento. Este homem quer dizer que está chorando muito. Dia e noite não para de chorar. O consolo dele, o alimento dele, tem sido as suas próprias lágrimas. Meu irmão, tem gente que está exatamente assim. Não tem forças. Não consegue mais dar um passo adiante. A única coisa que ela consegue fazer é chorar. A dor aperta o seu coração. A angústia já tomou conta do seu ser. As lágrimas são seus alimentos. É por isso que agora esse homem está entre dor, lágrimas e perguntas. Mas além disso, os seus inimigos o cercam. E agora, sagazmente e astutamente, os seus inimigos começam a perguntar a este homem: ei, aonde está o teu Deus? É exatamente assim que as pessoas fazem quando você fala do Senhor para ela, quando você fala do amor de Deus para ela, mas quando chega um problema na sua vida, quando chega uma dificuldade e você começa a se enfraquecer, aí vem alguém, aponta o dedo para você e diz: e cadê aquele teu Deus que tu falasse para mim? E ela não fala isso como um consolo, mas como um deboche. Esses inimigos começam a dizer: cadê esse teu Deus, homem? E aí, ele se esqueceu de ti? Porque esse teu Deus não faz nada por você. Cadê? Onde está Deus? Aonde está esse Deus que tu tanto falava? Esta é a pergunta que muita gente se faz quando passa pelas maiores dores e percas da sua vida. Aonde está Deus? Por que o Senhor permitiu? Por que isto aconteceu? Como pode isto acontecer? Quando há um luto doloroso, quando você tem uma notícia de uma trágica doença, e talvez essa doença já esteja em uma fase terminal, e você fica se perguntando: por que, Deus? E o pior de tudo não é a pergunta, é a resposta, porque você não obtém. Porque Deus não fala, Deus permanece em silêncio, Deus não usa ninguém para poder te acalentar. Você abre a palavra e não consegue enxergar uma resposta de Deus. Você vive questionando por quê, como, quando, onde. Mas às vezes você se esquece daquilo que está escrito em sua palavra. Ainda que uma mãe, e olha que isso é difícil, se esqueça de um filho seu, ainda que isto aconteça, olha que isto já é difícil de acontecer, mas a palavra diz: ainda que isto aconteça, que uma mãe esqueça do seu filho, diz o Senhor, eu jamais esquecerei de você. Eu sei que é difícil lembrar disso nos momentos de angústia. Eu sei que é difícil lembrar disso no momento de tribulação. Mas são estas coisas que nos reavivam. São estas coisas que nos colocam de pé. São essas coisas que nos abraça e faz você de novo se colocar de pé e ter vida.
E agora as pessoas questionam esse homem: aonde está o teu Deus? Cadê Ele? Por que Ele não faz nada pela tua vida? É porque essa pessoa não entende ainda. É que primeiro, Deus não é obrigado a fazer mais nada por mim, porque Ele já fez lá na cruz do Calvário. Ele já me deu vida e vida com abundância. Ele já me salvou do lamaçal do pecado. Em segundo lugar, Deus não está sujeito a mim, eu estou sujeito a Deus. E em terceiro lugar, Ele não está obrigado ao meu tempo, nem a minha hora e nem ao meu momento. Porque se Ele quer fazer, Ele faz. Mas se Ele não quer fazer, e daí? Você tem todo o direito de questionar Deus. Mas preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Você tem todo o direito de questionar o seu Deus. Mas você não pode obrigar Ele a fazer nada. Porque Ele faz se Ele quiser. No tempo que Ele quiser, quando Ele quiser e se Ele quiser. Porque também se Ele não quiser, Ele não faz. E sabe o que é o melhor de tudo? É que Ele continua lá no trono sendo Deus. E aquele homem tinha certeza de que este era o momento exato de esvaziar a sua alma. Este era o momento exato de gritar por Deus e pedir socorro. Olha o que o versículo 4 nos informa. Isso é tremendo, meu irmão. Se você nunca leu esse salmo, leia, medite. O versículo 4 nos diz assim: quando me lembro disto que eu vou explicar a vocês, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com ele à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Quando eu me lembro de que este homem está exilado no extremo norte de Israel, está dizendo, quando eu me lembro, quando eu me reunia em procissão, junto com os meus irmãos, e ia para Jerusalém adorar a Deus, quando eu me lembro dessas coisas, a minha alma se angustia. Este homem está sentindo falta da comunhão dos irmãos. Este homem está sentindo falta da igreja do Senhor. Este homem está sentindo falta de adorar a Deus no templo. Este homem está angustiado porque não tem a oportunidade que vocês estão tendo nessa noite de adorar a Deus em espírito, em verdade, em comunhão com os irmãos. É estar aqui aprendendo. Era isto que ele queria, meu irmão. E ele não podia. Parênteses para isso. Tem muitas pessoas que podem e não vêm. Porque o comodismo já tomou conta dela. Porque o ser crente é simplesmente cantar um louvor a Deus em casa. E está tudo bem, eu já sou crente porque eu canto um louvor a Deus em casa. Ah, está tudo bem, eu já fui na igreja domingo, para que ir de novo? Ah, está tudo bem, eu sou crente. Mas ele não tem alegria nenhuma de estar com os irmãos, reunidos, cantando, louvando ao seu Deus, diferente deste homem. A alma dele se angustiou pelo primeiro fator, ele não tinha oportunidade de estar na casa do Senhor. Estava exilado, longe. Em segundo lugar, os inimigos lhe cercavam. E começaram a questionar a sua fé, dizendo, onde está o seu Deus? Ele não tinha comunhão com os irmãos, não tinha um templo para adorar, estava longe de Jerusalém. Mas tem muitas pessoas que estão bem perto do templo do Senhor e simplesmente abrem mão deste momento aqui, do momento de estar unidos em união e revivendo aquilo que o salmista nos informa. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Não tem preço esse momento aqui, meus irmãos. Dinheiro nenhum pode comprar isto aqui.
Este é um momento onde você se alimenta da palavra de Deus. É esse momento que você chega no posto para abastecer a sua alma. Sabe para quê? Porque está vindo uma dura semana pela frente. Está vindo a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e durante o sábado, e durante esses dias, você tem que estar abastecido para queimar combustível, porque quando você chegar aqui no domingo, talvez você chegue na reserva, mas quando você coloca os seus pés aqui dentro, o Espírito Santo coloca combustível, enche as tuas lamparinas, te enche do combustível, te dá azeite, para você vencer mais uma semana. Ele te coloca de pé, mas você deixa de vir à casa do Senhor, o teu combustível vai faltar, meu irmão. Vai acabar o teu azeite, vai acabar. E quando o azeite acabar, quando esse combustível terminar, você vai ficar no meio do caminho. E sabe o que é o pior de tudo? É que teu carro, e este carro é de forma ilustrativa, este carro é você. Não tem mais combustível para chegar, ele quebrou, ele parou. Aí você vai ter que pedir ajuda com um reboque. E ser rebocado às vezes, não é muito bom. O pior é que esse reboque às vezes, nem sempre ele chega, e quando às vezes chega, ele demora, ele é tarde, e quando chega, não chega da maneira que a gente espera. Então, se você não quer ser rebocado, não deixa faltar combustível na tua vida, não. Te abastece do Espírito Santo de Deus. Leia a palavra. Não deixa que a tua alma se perturbe dentro de você. Não deixe de cultuar a Deus. Não deixe de vir à casa do Senhor por motivos fúteis e vãs. Quantas pessoas, não, hoje não dá para ir não, porque tem um joguinho da seleção brasileira. Aí eu não vou não. Aí outro chega e diz, mas rapaz, é o último capítulo de Chiquitita. Aí eu vou perder o último capítulo de Chiquitita. Tá certo. Chiquitita você não pode perder não, né? Agora, lembre-se de uma coisa. Muito mais do que Chiquitita. Você está perdendo a bênção do Senhor. Muito mais do que um jogo de futebol. Você está perdendo de se encher do Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo com isso que você não possa estar em casa no momento de lazer e assistir um jogo de futebol, não é isso. Eu estou dizendo que muita gente troca de estar na presença de Deus para estar assistindo algum entretenimento, seja ele qual for. Este homem não queria assistir um jogo de futebol, não queria assistir uma novela. A única coisa que este homem queria era estar em união com os irmãos na casa de Deus. Estava angustiado e aflito por conta disso. Mas olha o que o versículo 5 ainda nos diz. Ele agora começa a fazer uma pergunta para ele mesmo. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E ele mesmo dá uma resposta para ele mesmo. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Há momentos na nossa vida que você tem que ser o seu próprio terapeuta. Você fala com você mesmo. A terapia quem faz é você mesmo. Este homem agora começa a tratar da sua alma, ele mesmo com ele mesmo. E ele começa a se perguntar, por que você está assim? O que é que está te perturbando, alma? Por que você está assim?
Quantas vezes não nos perguntamos assim, meu irmão? Por que, Deus? Por que eu estou assim? E você começa a falar consigo mesmo, em silêncio. Mas sabe o que é o impressionante disso tudo? É que esse homem dá uma resposta para ele mesmo. Presta atenção que não é ninguém que fala para ele. É ele mesmo quem fala para si. Olha, alma, tu está abatida. Mas sabe qual é o segredo? Espera em Deus. Porque eu ainda vou continuar louvando o nome dEle. Não importa se você, alma, está abatida. Não importa, alma, se você está angustiada. Não importa se você está aflita. Não importa se eu estou longe da casa do Senhor. Eu quero dizer a você, ó minha alma, eu ainda vou louvar ao nome do Senhor. Eu não sei a circunstância que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei as razões que você que está do outro lado da tela talvez tenha deixado de adorar a Deus. Eu não sei, meus irmãos. Para falar a verdade, eu não conheço o coração de ninguém aqui. Talvez eu conheça você como pessoa. Eu conheça você como um amigo, como um irmão. Aos que estão aqui na igreja como uma ovelha. Que está em um relacionamento diário com o seu pastor. Mas eu sou incapaz de conhecer o que passa no teu coração. Eu não tenho poder de sondar o que passa na tua alma. Eu não sei se você se encontra abatido por diversas razões. Seja ela por uma perca, por um luto, pela família, por um filho, por uma filha, por um amigo, por um irmão, eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão. Que se você se deleitar em Deus, confiar nele plenamente e esperar confiantemente nele, o Senhor vai responder às tuas orações. Ele vai ser capaz de derramar um pouquinho do bálsamo precioso da unção na tua vida. Ele vai ser capaz de colocar do teu lado o Consolador, o Espírito Santo. E eu tenho certeza que em meio às dificuldades, você ainda vai ter forças de se reerguer, de se levantar, e de ainda olhar para o céu e dizer: está difícil, mas eu ainda não desisti, porque o Senhor está comigo, e eu ainda o louvarei. Pastor, como é que eu posso fazer isto? Como eu posso ter esta força? É simples? Não. Mas também não é coisa do outro mundo. O segredo é você aprender a confiar em Deus. Aprender a ser dependente de Deus. Confiar. A confiança é algo construtivo. Você não tem do dia para a noite. Você constrói. E às vezes essa confiança se constrói com anos e anos de convivência. É assim com Deus. Sabe quando é que você vai chegar a este nível? Quando você passar por dificuldades na vida e você começar a exercitar a sua fé em Deus. Você começa do nível 1. E Deus começa às vezes aprovando você com coisas pequenas. Aí Ele viu que você passou do nível 1. Aí você começa a elevar o nível e vai para o nível 2.
Aí o negócio já se torna mais difícil, mas você se lembra do nível 1 e diz, mas eu não consegui, aí passou pela prova, aí Deus, nível 3. As coisas começam a ficar mais difícil. Aí você vai aumentando o nível 4, 5, aí você talvez chega a um nível que você diz, agora eu não aguento mais, Deus, não dá mais. Basta, foi demais dessa vez. Lembra de Jó? Eu não sei nem dizer em que nível Jó estava. Porque foi um dia que aconteceu tantas coisas na vida dele. Foi um dia só, para chegar um monte de notícia trágica. Chega logo a notícia, olha, os teus filhos acabaram de morrer. E foi logo os 7, viu, Jó, de uma vez só. Aí imagina isso no coração, misericórdia, daqui a pouco, com um pouquinho tempo, chega outra pessoa. Jó, e o pior não é nada. Os teus empregados, morreu tudinho agora. Mas, e para piorar ainda, ó, tá vendo os teus jumentos, boi, carneiro, tudo que tu tinha, morreu também. Aí vem problemas e mais problemas, e problemas e mais problemas, até Jó ficar só. E ainda vem a mulher dele e diz, Jó, tá bom. Oxi, não dá mais não, Jó, tu não tá vendo não. Sabe o que é que tu faz que é melhor? Tu abandona esse Deus aí teu e morre, homem. Aí vem o nível de Jó. Mulher, tu tá falando como uma louca, tu tá insana, tu não sabe o que é que tu tá dizendo não. Entende uma coisa, eu perdi os filhos, eu perdi os empregados, eu perdi toda a minha riqueza, eu estou doente, me coçando com caco de telha, eu estou até sem o que vestir, eu estou nu, mas preste atenção numa coisa, eu não vim vestido não, eu vim nu também. Aprenda uma coisa, mulher, nu eu vim e nu eu volto, mas jamais eu abandonarei esse Deus. Que nível é este, meu irmão? Sabe que nível é este? É um nível de intimidade, é um nível de confiança em Deus, é um nível de saber que mesmo você passando pelos dilemas da vida, Jó tinha certeza que Deus nunca tinha o abandonado. Em que nível você está? Para finalizar o versículo 6, este homem começa a dizer, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso me lembro de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermonitas, desde o pequeno monte. Sabe o que ele diz? Eu me lembro de ti, porque a minha alma está aflita, e não há mais ninguém que eu possa me debruçar, não há mais ninguém que eu possa confiar, não há mais ninguém que eu possa colocar a minha esperança. Eu quero finalizar fazendo com que você lembre deste tema: dor, lágrimas e perguntas. Foi exatamente isto que este homem passou nesse salmo. Por momento de dor, de lágrimas e de pergunta a Deus. Eu não sei se você vive isso. O momento de estar perguntando a Deus o porquê. Eu não sei se você está em meio às lágrimas ou em meio à dor. A dor da alma, a dor profunda. Talvez preso dentro de uma bolha de sentimento. Sentimento de angústia, de tristeza, estar abatido, angustiado, aflito. Eu não sou Deus para te sondar. Mas o salmista nos dá a resposta. O segredo está no espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Não importa, meu irmão,
a situação que você se encontre nessa noite. O importante é como você vai reagir a partir de agora. O importante não só é ouvir o que eu estou falando. Muito mais importante do que eu ouvir é o colocar em prática. É o executar. É em ter convicção de como é que eu posso sair dessa masmorra? Como é que eu posso estourar essa bolha de sentimento? Este turbilhão que vem afetando a minha mente, a minha alma e o meu coração. Venha ao Senhor. Se rende a Ele. Coloca a tua esperança nele. Deposita a tua confiança nele. E você vai ver que tudo isso vai passar. Mas melhor do que passar, é que isso vai se tornar pedagógico. Você vai tirar lições, você vai aprender. E a pedagogia é belíssima por isso. Porque às vezes você apanha, aí você aprende com aquilo que você apanhou. Mas sabe o que é mais belo? É que lá na frente, você vai pegar essa experiência e poder aplicar na vida de outra pessoa. E você vai poder ter a oportunidade de ajudar outra pessoa com a sua dor. Tudo na vida tem um propósito. Tudo na vida tem uma razão e o porquê. Talvez eu não saiba te explicar o porquê e as razões. Mas a importância não é saber o porquê. O importante é simplesmente você continuar confiando e esperando em Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Nos encha da sua graça. E derrame desse amor, dessa esperança, dessa confiança em nossos corações. Que você saia daqui edificado. Que você que está em casa também reflita sobre isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.